Socorro! Eu tenho um adolescente em casa, Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Michael Iari e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser pai e mãe de adolescentes. Então seja muito bem-vindo. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao clube. O clube daqueles que enfrentam essa maravilha que é ser pai e mãe de adolescente, esse desafio enorme, que às vezes a gente fica desesperado. Seja bem-vindo ao clube. É um clube que a gente precisa estar junto, conversar sobre ele, né? Então, ser adolescente, gente, é esse desafio. Talvez você já tenha visto o meu vídeo, se não vai lá e veja sobre o que é ser adolescente na atualidade, né? E, portanto, ser pai e mãe de adolescente é gigantesco, é desafiador, é difícil. É difícil. Por quê? Porque ser adolescente digamos, experimentar as forças da vontade. É experimentar como que as forças da vontade vão entrando nesse mundo psíquico, nesse mundo das emoções, e vão fazendo um dia de sol e um dia de chuva, vai fazendo uma tempestade e uma calmaria, vai fazendo o mundo dos opostos ser o mundo das vivências, né? E o que acontece, então, é que se as crianças são, digamos, os espelhos dos pais, na adolescência, o adolescente é a força do espelho de toda a coisa mais profunda do ser humano, porque tá ligado mais à vontade. Então, o adolescente vai espelhar para a mãe e para o pai coisas mais profundas da nossa psique de adulto, que muitas vezes, gente, a gente nem sabia que tinha dentro da gente. Então isso é muito importante entender. Na verdade, os adolescentes vão espelhar para a gente coisas dentro de nós que nós, às vezes, não conhecemos. É muito comum, por exemplo, atender pais e mães de adolescentes e falar assim, nossa, eu não entendo, isso não faz, eu não estou entendendo nada, tá difícil, eu estou confuso, eu estou perdido, ou eu estou com raiva, ou eu estou triste, ou eu estou decepcionado, porque eu não reconheço o meu filho, eu não reconheço a minha filha. Aí eu falo, é assim mesmo. Por quê? Porque, na verdade, esse espelho é um espelho visceral, agora mais do que nunca. E aí, então, a primeira coisa importante para entender é que o adolescente tem uma chave. O adolescente, ele sabe te instabilizar, porque ele tem um faro muito, muito visceral, psíquico, de como desestabilizar os afetos. E eu juro para você, meu amigo, minha amiga, que isso não é uma manipulação, isso não é uma maldade do adolescente, da adolescente. Isso é uma forma de procurar afeto, vínculo e procurar referência. Então, se, digamos, eu sou o seu filho, a sua filha, e eu te desafio, na verdade, o que eu quero mesmo é que você consiga ser humilde ao enfrentar esse desafio. Porque se eu perceber que você tem humildade em enfrentar esse desafio, que sou eu que estou te desafiando, eu vou me ligar a você. Eu vou achar isso interessante, eu não vou querer, digamos, sair mais ainda daqui. Eu não vou querer transgredir de uma forma perigosa. Agora, se quando eu enfrento algum adulto, quando eu provoco meu pai e minha mãe, e o meu pai e a minha mãe não conseguem lidar com isso, e meu pai e minha mãe ficam desesperados, ou não reconhecem, ou são agressivos comigo, ou indiferentes comigo, eu vou transgredir. Eu vou buscar esse limite. Então, uma primeira dinâmica aqui, que é muito interessante, é essa. É perceber que essa referência eles estão buscando, e o meu papel como pai, o meu papel como mãe, é gerar essa referência a partir de mim mesmo, a partir de mim mesma. Só que, às vezes, ao fazer isso,
O meu filho vai espelhar coisas muito frágeis da minha psique. Vai me evidenciar, vai me mostrar coisas, às vezes, muito delicadas que eu não conhecia em mim. E este é essa crise de ser pai e mãe de adolescente. E aí, então, fazer o quê? A primeira questão que o adolescente, então, vai impor ao pai, vai impor à mãe, é que pai e mãe, como nunca antes, se desenvolvam como seres humanos. Como que, então, a adolescente, o adolescente, impõe adultez? Como que o adolescente impõe ao adulto que ele seja adulto? É assim, simples assim, intenso desse jeito. Por isso que é uma crise maravilhosa. A outra questão, gente, é os nossos tempos, o tamanho do papel de ser mãe de adolescente, o tamanho do papel de ser pai de adolescente. Esse papel é maior hoje. O meu pai e a minha mãe não tinham tanto essa ocupação como os pais têm hoje. Por quê? Porque a segurança do mundo é muito mais frágil, mais delicada. Porque os perigos do mundo são ainda maiores. E porque hoje, por exemplo, existe essa novidade, que é a questão, por exemplo, digital, que também se tornou uma obrigação de pai e mãe saber sobre isso. E essa é a única área que o adolescente sabe muito mais do que você sabe. Né? As minhas filhas sabem muito mais dessa área do que eu sei. E, ao mesmo tempo, eu preciso saber por onde elas navegam. Eu preciso saber. Então, o tamanho do papel hoje de ser pai e mãe de adolescente é maior hoje em dia. Mas, então, o que fazer com isso tudo? O que fazer? A primeira coisa, a mais importante de todas, que sempre foi a solução para o ser humano, é então resgatar um vínculo afetivo. É como que eu posso me revincular novamente com o meu filho, com a minha filha, como que eu posso realmente, olho no olho, afeto com afeto, entender o que está acontecendo e, a partir desse vínculo, resgatar essa força da relação, que vai ter conflito, tá? É para ter conflito, não é para ser exatamente tudo um mar de rosas. Claro que não. Mas o conflito muitas vezes aproxima. O conflito muitas vezes vincula. Conflito não é só desvínculo. Então, é muito importante que essa tentativa de vínculo exista. Para isso, tem algumas dicas fundamentais, né, da experiência toda acumulada ao lidar com mãe e pai e lidar com adolescentes. Primeira delas, humildade. Não queira ser algo que você não é. Não adianta. Por quê? Porque o adolescente ele tem um faro para isso. Ele percebe que eu não caminhei nesse campo da minha vida ou naquele outro. E ele percebe profundamente as minhas incoerências. Eu fico brincando sempre no consultório. Adolescente foi feito para farejar inconsistências, incoerências, hipocrisias. Eles estão aí para isso. Eles estão aí para revelar hipocrisia e incoerência. Então a primeira coisa importante é que eu entenda que eu sou incoerente sim, que eu sou contraditório, que eu tenho as minhas hipocrisias e que meu adolescente vai revelar isso para mim. E aí eu preciso ser humilde. Primeira grande questão. Como ser humilde? Então, se eu consigo, em primeiro lugar, ser humilde, eu consigo revincular ou aumentar a força do vínculo. Segunda questão, postura. Como assim postura? Uma postura de adulto. Eu não vou sair dos meus 48, 50, 38, eu não vou sair da minha idade adulta para me tornar um adolescente. Eu não sou amigo do meu filho, da minha filha. Eu sou o pai, eu sou a mãe. Eu preciso ter uma postura adequada de adulto. Eu preciso ter lastro, eu preciso ter estratégia. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem, eu vou buscar ter verdadeiramente. Eu vou estudar sobre adolescência. Eu vou me dedicar nesse autodesenvolvimento. Porque eu preciso criar uma postura adulta. Se eu estouro,
se eu fico com muita raiva, se eu não tenho capacidade de gerar, digamos, essa gestão do vínculo e essa gestão do conflito, se eu não tenho capacidade de conversar as coisas mais difíceis, cadê a postura? Cadê a referência? Então, a segunda questão é ganho de postura, ser uma postura adequada de mãe, uma postura adequada de pai. Isso dá pano para manga, né? Isso dá pano para manga. Mas fez você já pensar um pouquinho. E a terceira questão, que se mostra maravilhosa, a terceira questão é não ter medo, seja para colocar vínculo, seja para entrar num assunto mais delicado, não ter medo. E não ter medo de jeito nenhum de colocar limite. Porque o limite é algo que mais educa, talvez a característica que mais eduque depois do vínculo do amor, né? Sempre. Em primeiríssimo lugar, vínculo e amor. Talvez a atitude que mais eduque a partir depois do vínculo, do amor, do afeto, é o limite. Isso aqui nessa casa pode. Isso aqui nessa casa não pode. Não pode. Pronto, acabou. Mesmo que isso gere conflito. Lembra? Conflito não é uma questão a ser evitada, né? A questão é o como conflitar, com que olho no olho, com que maturidade, com que postura, com que humildade, né? Então, por exemplo, uma das características mais incríveis dos adolescentes é a inteligência. Eles são muito inteligentes, principalmente no argumento, na hora de conversar, na hora de discutir. Saiba que é assim. Muitas vezes você não vai ganhar no argumento, porque as discussões com o adolescente não foram feitas para ser ganhas. Ninguém está aí para ganhar nada. Não é para ganhar no argumento. É para gerar vínculo. Não é para eu tenho razão e você não tem razão. Isso não funciona com o adolescente. O que funciona é, mas como assim? Devolve a pergunta, queira saber mais, estabeleça, vamos conhecer junto, então você está falando, eu tenho dúvida mesmo, vamos ver o que é, mas uma postura de adulto que consiga conduzir essa conversa e esse conhecimento. E se o conhecimento você tem é muito maior mesmo, deixa ele entrar aí, convida ele para esse conhecimento, não imponha o conhecimento de uma forma frontal, intimidadora, não funciona. Então, é muito interessante lembrar dessas 3 dicas: humildade, postura e não ter medo de enfrentar, colocar limite, entrar numa conversa mais difícil, gerar novas conversas, saber silenciar, não ter medo dessas coisas, essas dicas que eu diria. Espero que você tenha gostado. Boa aventura para vocês. Não se cobrem tanto, porque realmente é uma aventura ser pai e mãe de adolescente. Um grande abraço, comenta aí se você gostou.